Tem uma notícia positiva aqui para Maringá, na área da segurança. Maringá registra, pela primeira vez desde 2002, a cidade está completando 2 meses consecutivos sem registrar morte no trânsito. O resultado foi contabilizado até o dia 13 de outubro e aponta aí uma forte tendência na queda das fatalidades aí para esse ano de 2025 no que diz respeito ao trânsito da cidade. Outro dia falamos aqui de trânsito, quando trouxemos a pesquisa de carros que capotam no centro de Maringá, ruas estreitas, não sei o que acontece, as pessoas conseguem a proeza com essas manobras. Então, o período de 1º de janeiro a 13 de outubro de 2025 registrou 23 vítimas fatais, uma redução significativa em comparação às 32 mortes registradas em todo o ano de 2024. Um dos pontos de maior relevância em tudo isso foi a intervenção no contorno sul, lá que é o anel viário Sinclair Sambate, desde maio de 2025. Por lá, a velocidade foi padronizada em 60 km por hora e aí o número de mortes naquela via caiu de 4 em 2024 para apenas 1 em 2025. Se mantida aí essa média, Maringá pode encerrar o ano de 2025 com muito menos óbitos do que já tivemos aqui. E apesar disso tudo aí, eu vou trazer para vocês os perfis aqui. Os motociclistas, eles continuam sendo o grupo mais vulnerável, embora as mortes nesse grupo tenham caído aí 26,6%. Homens representam 81% das mortes no trânsito. A maioria das vítimas está na faixa etária entre 20 e 39 anos. São informações significativas porque você que está no trânsito nesse momento precisa entender, a partir do momento que a gente entra num carro, dá partida e sai em direção a algum destino, a gente corre sem risco. Não só por você, mas pelo terceiro. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, obedecer a sinalização, para que a gente consiga, de fato, diminuir. Pode ser uma grande coincidência? Pode, mas pode também ter sido, essa diminuição pode ter sido por conta das medidas que foram tomadas no trânsito. Kim, Rafael, começa com você. Isso é muito bom, é uma notícia que nos alegra bastante, porque o que a gente vem falando sobre o acidente de trânsito e as mudanças significativas no próprio trânsito aqui em Maringá. Falamos de radares, falamos de possibilidade ou não de colocar quebra-mola, enfim, todas essas questões envolvidas do trânsito, e a gente só se alegra e poder dizer que está sendo reduzido. É claro que a gente precisa melhorar ainda muita coisa, as maiores vítimas ainda continuam sendo os motociclistas. E, Paulo, é conscientização, né? O poder público ele tem essa capacidade e precisa ter ainda mais, de forma sistemática, trazer campanhas de conscientização desde da pré-escola até os adultos que hoje são motoristas. Então, acho que tem que englobar tudo e todos, para que todos tenham consciência de que, embora a gente tenha que se deslocar de um lugar para o outro, que tenha com paciência e com antecedência, né? É pedir demais. Mas é isso que nos torna mais seguros no trânsito. A gente imagina sempre, Ana, que mortes no trânsito estão sempre ligadas principalmente a rodovias. Mas em Maringá a gente tem perímetros urbanos que se assemelham muito a rodovias. Eu falei aqui do contorno sul, que é o anel viário Sinclair Sambate, só pra gente ter uma noção do que acontece. E talvez lá fosse um ponto nevrálgico de tudo isso que acontece. Estamos até discutindo a duplicação daquele trecho. Sim, Paulo. E é uma notícia boa, que nos alegra mesmo. A gente tratava sobre o trânsito há pouco tempo aqui na rádio, falando sobre a pesquisa que foi feita, que grandíssima maioria das pessoas trata o trânsito de Maringá como muito problemático, e também trazia a questão dos motoristas. Então, uma notícia dessa, 2 meses sem mortes, que continue assim, né? E que continuem sendo feitas modificações para melhorar. Agora, uma questão que você até trouxe aqui, das questões dos capotamentos em Maringá, de acidentes desse tipo. A gente teve também acidentes ali no contorno sul e em outros lugares da cidade. A gente vê que tem muito relação também com o uso do celular na direção. A gente tinha dito isso numa outra oportunidade aqui mais no off, né? Mais aqui no backstage, mas trazendo isso agora para nossa discussão também, né? Os motoristas precisam tomar muito cuidado com o uso do celular. Há pouco tempo eu vi um acidente bem feio aqui na cidade por conta do uso do celular na direção. Não é o único motivo, claro, a imprudência está em diversos pontos, também a falta de segurança nas vias da cidade, mas esse é um ponto de alerta para toda a população e que continue assim, sem mortes, sem muitos acidentes aqui na cidade.
Regiane? Exatamente, né? Existe, infelizmente, muita imprudência, alta velocidade, uso de bebida alcoólica, muitas das vezes, né? O consumo nos finais de semana, em especial, que a gente vê que trazem esses acidentes, né? Algumas vítimas, todas, eu acho que as vítimas dos últimos acidentes não estavam envolvidas, foram realmente vítimas desses acidentes criados por outras pessoas. Então, enquanto não tiver essa responsabilidade, o respeito, prudência no trânsito, as coisas continuam dessa forma. A gente tem que pensar que a gente é realmente responsável pela vida do próximo, não só a tua que está ali dentro. Você destrói pessoas, se destrói famílias, se destrói situações, se destrói futuros, quando você age realmente com uma palavra única, imprudência. A imprudência engloba tudo. Ângelo? Olha, ontem, que a prefeitura divulgou essa informação, que, claro, é legal, não tem nem dúvida, mas morreu uma pessoa ontem, justamente no dia que publicaram a matéria. É um rapaz que caiu de uma motocicleta na Avenida Tuiuti. E cair de moto, mesmo que sozinho, sem bater, sem ser falha mecânica, buraco, alguma coisa, é acidente de trânsito. Então, só para registrar isso, mas obviamente a diminuição do número de mortes é muito interessante. Maringá, isso vai na contramão da história da cidade. Fernando Tupan. Paulo Caetano, eu vejo que como ponto positivo, mas fico alerta, eu não entendo, assim, Maringá tem muito capotamento, assim, bem acima do que tem aqui em Curitiba. A gente vê diariamente notícias sobre isso e para mim é alarmante, mas eu digo para vocês, isso é por quê? Velocidade e talvez um pouquinho de goró também, né, Paulo Caetano? Gente do céu, o que você quer falar, Regiane? Não, a maneira de dirigir mesmo, que é imprudente. O que aconteceu comigo fazendo hoje. Um desenho aqui, na verdade, das pessoas passam na frente, simplesmente estão numa mão, cruzam, e por isso que tem capotamento, né? Que você acaba batendo, acho que no eixo certo pro carro capotar. Então, desenho, então gente. As pessoas são Desenho. As pessoas são treinadas aqui em Maringá. Não, eu acho que são, realmente são. Se for, né? Ô, Paulo, como se torna um assunto tão sério assim numa pleura dessa, né, velho? Não é. Não tô fazendo chacota, não. Eu tô falando sério. Acho que a gente trouxe na pesquisa aqui sobre o trânsito, sobre o motorista, sobre as considerações dos motoristas da cidade. E eu tô fazendo esse link aqui porque o próprio motorista de Maringá julga o motorista de Maringá um péssimo motorista. Exatamente. Nós trouxemos aqui os números. Então, assim, essa reflexão tem que ser pessoal. Claro. Quando está no trânsito. E você, como eu falei, você entrou num carro para ir para qualquer destino, ou moto, seja como for, nesse sentido, é uma responsabilidade. Tá assumindo uma responsabilidade, né? Então, é disso que se trata, e a cidade é um organismo. Várias pessoas se deslocando, e nesse momento, muita gente no trânsito, se deslocando para todos os rumos, em direção ao trabalho, certamente. Outros não, outros em direção à escola, em direção à faculdade, em direção ao hospital, não sei, são tantos objetivos. E aí cada um deles com uma pressa diferente, com um atraso talvez, e isso ocasiona coisas que no final a gente nunca gosta. Posso deixa eu falar o seguinte, eu tenho isso aqui na minha cabeça, isso aqui é fruto de algo, como você está explicando, a Rede está explicando, como aconteceu comigo hoje de manhã. Eu estava na pista direita, à esquerda, o rapaz da direita simplesmente virou no Brasil na minha frente. Então se você der uma reladinha no carro, o carro capota. Então, acredito que seja um dos maiores erros Isso aqui foi exatamente isso. Meu carro estava subindo a perimetral, o carro veio, bateu na ponta do meu Fusquinha, famoso tomate assassino, e ele virou, caiu na outra pista, na pista do outro lado. E hoje, graças a Deus, naquele local, botaram um semáforo, o que impediu a ocorrência de outros acidentes.